A paz do Senhor, meus irmãos. Este vídeo aqui é um material de apoio para os alunos da Escola Teológica Corbã. A turma aqui da Igreja de Coxilha, ela tem também um respaldo, um suporte através do material de apoio que é gravado aqui através dessas aulas. E aqui eu quero abordar esse vídeo de apoio à matéria de bibliologia. Quais eram os critérios para que um livro fosse declarado canônico ou não canônico, que seria então apócrifo? Vale lembrar que há diferença entre o cânon da Bíblia católica em relação ao cânon da Bíblia protestante / evangélica. Então, por conta disso, alguns livros foram considerados então canônicos e outros não. É verdade que a Bíblia católica, por exemplo, ela, como vem através da Septuaginta, então ela aderiu aos livros que já estavam na Septuaginta, então por conta disso possui livros a mais. Mas o vídeo de hoje não é para falar exatamente sobre esta questão, falar sim quais eram os critérios que eram postos em julgamento para que um determinado livro fosse considerado apócrifo ou fosse considerado canônico. Para você ter ideia, vários livros não foram considerados canônicos, como Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Judas, Atos de Barnabé, enfim, tantos livros não foram considerados canônicos. Vamos lá para os cinco critérios que um livro deveria ser avaliado para ser considerado canônico. Primeiro critério, o critério da apostolicidade, ou seja, deveria tal livro ser escrito por um apóstolo da igreja ou alguém muito próximo ao apóstolo, que daria uma certa credibilidade para o conteúdo do livro. Uma pessoa que não tinha uma certa vida apostólica, uma vida cristã autêntica, que não era avaliada, abalizada pelos apóstolos, não se daria crédito, peso ao seu conteúdo escrito. Então, primeiro critério, apostolicidade. Por isso que temos ali as cartas de Paulo, um grande Paulo, né? Quem foi Paulo? Então, por isso que 13 cartas do Novo Testamento levam o seu nome ou a sua autoria dado ao peso ministerial de Paulo. Temos as cartas de João, cartas de Pedro, Tiago, mas todas eram cartas de apóstolos, de pessoas reconhecidas, dado a sua apostolicidade. Critério número 2, universalidade, ou seja, uma carta no Novo Testamento, por exemplo, deveria ter tido circulação na comunidade cristã. Uma carta que não tivesse essa aceitação pelas igrejas primitivas, pelas igrejas ali em Atos dos Apóstolos, uma carta que não tivesse passagem nas igrejas, credibilidade entre as igrejas do Novo Testamento, naquele período apostólico. Se não tivesse essa credibilidade, então não seria aceita como um texto canônico, um texto realmente vindo da parte do Espírito Santo. Por isso, cartas tardias, evangelhos tardios, que não circularam na comunidade cristã, então eles não foram aceitos. Então lá vai o terceiro critério, que era o conteúdo do livro ou da carta. Um conteúdo que houvesse aberrações, discrepâncias e entrasse em choque com outros textos
da Bíblia, com outros livros da Bíblia, então também não poderiam ser considerados canônicos. Por exemplo, não pode um livro da Bíblia dizer uma coisa, ou toda a Bíblia dizer algo acerca de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, das doutrinas centrais da Bíblia, e de repente surge do nada uma carta, um livro, trazendo algo que parece chocar-se com uma doutrina que já era reconhecida, com um texto que viesse causar uma discrepância, causar uma celeuma dentro da comunidade cristã. Então, deveria haver uma harmonia textual. Nenhum livro poderia trazer uma revelação assim tão nova. Não, teria que ter uma certa acompanhamento doutrinário, ou seja, um conteúdo que viesse a ter harmonia com os demais textos da palavra de Deus. Quarto critério, o critério da inspiração. Deveria ser um livro inspirado, com evidências espirituais, com um certo conteúdo que se percebesse Deus naquele livro, que se percebesse a presença da mente de Deus por trás daquele livro. Não poderia ser algo meramente assim humano, que não falasse de coisas espirituais, ou seja, o critério da inspiração ele levava em conta se realmente esse livro era inspirado por Deus. E há sinais, e houve sinais em determinados livros que foram vistos que não tinha por trás a presença de Deus, logo foram reconhecidos apenas como livros históricos, livros de tradições, mas não entraram no cânon sagrado. E um quinto critério era a leitura em público. Livros que não tiveram a leitura pública na comunidade, nas igrejas, mas fossem tratados como estranhos, nunca foram lidos nos cultos públicos, eles também receberam voto contra para ser canônico, e esse voto contra levou tais livros a serem considerados apócrifos. Ou seja, se não era reconhecido nos cultos públicos da igreja primitiva, então esse livro não poderia ter uma aceitação depois, tardia, como antes eu falei. Então tá aí os critérios da canonicidade de alguns livros, e não respeitando esses 5 critérios, então livros, alguns, foram considerados apócrifos. Muito obrigado aí por sua audiência, espero que esse vídeo tenha ajudado a compreensão da estrutura e confecção e construção da Bíblia, da Palavra de Deus e da canonicidade dos livros da Bíblia. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.